Peraí, Recording in progress. Olá, pessoal. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um aulão da Assessoria VIP. Que prazer poder estar aqui falando com tantos rostinhos já bem familiares aqui na Assessoria VIP. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, sou a Mabel, cofundadora aqui da Assessoria VIP. E hoje eu vou direcionar esse aulão aí com essa nossa super convidada junto com vocês. Mas antes de a gente começar, eu quero que vocês me contem aí um pouquinho mais sobre vocês aqui no chat. Eu quero conhecer também um pouquinho mais sobre vocês, de qual cidade cada um de vocês são. É o primeiro aulão da assessoria VIP que vocês estão participando ou já participaram de algum outro? Como foi a experiência, caso já tenham participado? E também aproveitem para me responder aqui no chat, de 0 a 10, como que está o nível de curiosidade de vocês para saber quais são os processos para ter uma empresa consolidada, que é o que a Ana vai trazer aqui nesse aulão para a gente. Então, vai me respondendo aí, que eu quero saber um pouquinho mais. Já participou, Val? Maravilha. Meire de Búzios. Que bacana. Belém do Pará. Brasília. Opa, primeiro aulão. Vamos ver, tomara que o feedback seja maravilhoso, hein? Primeira vez também, sensacional. Dina já participou de vários, espero que todos tenham sido muito agregadores aí para o teu trabalho. Rio, primeiro aulão também da Ana. A Cris já botou aqui, VIP Lover. Caraca, que legal, temos muitas pessoas aí em primeiro aulão, hein? Muito feliz em saber que vocês estão aqui buscando um pouquinho mais de conhecimento através da assessoria VIP. Já acompanha também, bacana. Porto Alegre. Temos gente aí de todo o Brasilzão. Que maravilha, gente. Sejam muito bem-vindos. Que seja mais um aulão de muito sucesso. Para quem ainda não é VIP Lover, me conta aqui no chat também, quem ainda não usa a assessoria VIP, eu quero saber quem que já é cliente, quem que ainda não é. Me falem aí. E aproveitando, enquanto vocês vão me falando, quem ainda de repente não é VIP Lover, vou aproveitar só para dar uma resumida no que é a assessoria VIP. Eu acho que é bem importante quem de repente ainda não conhece saber um pouquinho mais. Então, de forma muito resumida, a assessoria VIP é a plataforma de gestão líder no mercado para assessores de eventos. Hoje a gente contribui aí com o dia a dia de mais de 1.700 assessores e cerimonialistas. E com certeza será um prazer imenso poder contribuir também aí para o seu dia a dia, caso você ainda não seja VIP Lover. Então, aproveita aí para, no final do aulão, fazer um cadastro no nosso período de teste. Nós temos 20% de desconto com o cupom da Ana, que é a nossa convidada da noite. E no final aqui eu vou deixar para vocês esse cupom, o link, vou deixar todas as informações. E dando sequência, gente, antes de nós seguirmos de fato para o aulão, eu quero trazer também um tema muito bacana, quero compartilhar com vocês e convidar todos a participarem do VIP Day, que é o primeiro evento exclusivo da assessoria VIP em parceria com o Casar.com, que acontecerá no dia 24 de maio no Shopping JK, em São Paulo. Vai ser um evento totalmente fora da caixa, algo bem inovador, com 6 palestras curtas e objetivas, apresentadas por grandes nomes de empresas nacionalmente reconhecidas. E nós teremos palestras como a arte de se relacionar, gestão do tempo, práticas de negociação, assuntos que são completamente necessários para todos os tipos de negócio e que têm, inclusive, muita relação com o tema de hoje, formar empresas consolidadas no mercado. E para isso é necessário ir muito além do conhecimento prático de assessoria e cerimonial. Então, por isso que a gente vem aí com essa proposta de um evento com temas realmente muito fora do que a gente normalmente encontra no mercado. E será um prazer imenso encontrar todos vocês lá no dia 24. As vagas são ilimitadas, real. Às vezes as pessoas acham que a gente fala como um marketing, mas não, gente, é limitada de verdade. E mais de 70% dos nossos ingressos já foram vendidos. Então, aqui vai uma chance para você garantir a sua vaga
Eu vou aproveitar e já vou deixar aqui no nosso chat o link do VIP Day para você garantir e a gente se encontrar lá no dia 24. E eu vi que algumas pessoas aqui mandaram que não estão conseguindo ouvir, mas eu até mandei ali mais cedo no chat que quem de repente não estiver conseguindo ouvir, é necessário habilitar o áudio no Zoom. Quando você entra, normalmente ele pergunta se você quer habilitar. Então, de repente, pode sair e voltar novamente, que aí ele vai te dar essa opção. E aqui, então, dando sequência no nosso aulão, agora, de fato, dando início ao nosso destaque da noite, que é a Ana, da Conclasse Cerimonial. Professora de espanhol, apaixonada por lecionar, nascida e criada em Montes Claros, especialista em casamentos elegantes e professora de assessoras e cerimonialistas que organizam casamentos com senso de estética, qualidade e significado. Além de direcionar a noiva, conduz também assessoras a saírem do anonimato, serem valorizadas e muito bem pagas. Está no mercado de eventos desde 2008 e já organizou mais de 400 eventos. E é com toda essa bagagem que ela vem hoje falar para a gente sobre quais são os 3 processos que sua empresa precisa ter o quanto antes, como criá-los de forma prática e funcional e como ter um trabalho mais eficiente, reconhecido e lucrativo. Mas antes de dar total espaço aqui para a Ana, eu quero ver todos vocês fazendo stories aí com o filtro da assessoria VIP, usando a opção Hoje é Dia de Aulão. E marcando aí o nosso @assessoria VIP e @conclasseassessoria. Eu vou deixar aqui os 2 arrobas para vocês no chat também. E por fim, gente, fiquem super à vontade para enviar as perguntas, interagir com o conteúdo que for sendo entregue aqui para vocês e também para ligar a câmera, para ter maior conexão, principalmente entre vocês e a nossa convidada da noite. Um excelente aulão para todos vocês. E Ana, é com você. Seja muito bem-vinda. Pronto, agora sim. Muito boa noite, tudo bem com vocês? Nossa, gente, meu coração acelerou aqui, ela falando esse tanto de coisa boa e a meu respeito. Que especial ouvir você, Amabile, muito obrigada, obrigada pela oportunidade. Obrigada pelo privilégio de estar aqui nessa plataforma que é grandiosa, né? E é um prazer imenso para mim. Obrigada a você que se inscreveu. Parabéns pela iniciativa. Acredito que o primeiro passo precisa ser dado. Então, se os seus processos estão ok, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa aula. Se os seus processos, se não existem processos por aí, você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda aqui. E espero que essa aula seja realmente especial para você, que você consiga captar muitos insights e aplicar no seu negócio, na sua empresa. E vamos lá. Primeiro, eu quero ver se vocês estão me ouvindo e me vendo, se está tudo ok. Só para eu conseguir. Tá tudo certo? Marga está falando aqui que está tudo bem, a Marilis falando que está tudo bem. Ai, que bom. Então, quando eu fui definir o conteúdo para compartilhar com vocês hoje, fiquei pensando o que eu poderia falar. E eu pensei em falar sobre gerar desejo, pensei em falar sobre a reunião de vendas, pensei em falar em como a gente pode construir um casamento mais elegante, pensei em falar em como potencializar o nosso atendimento, né, a nível de equipe. Mas pensei, olha, uma empresa de cerimonial e assessoria sem processos não pode ser considerada empresa. E aí decidi que eu ia contribuir, né? Na verdade, eu quero contribuir muito falando sobre processos. E aí você pode se perguntar assim, Ana, mas olha, eu comecei
eu sou de uma outra área, eu comecei trabalhando como recepcionista nos eventos e simplesmente caí nesse segmento, me tornei uma cerimonialista assessora de casamento, assim, por acaso, eu não sei de processo, eu não sei de gestão, mas você vai aprender. Porque se você quer que essa empresa seja reconhecida no seu mercado, se você quer sair do anonimato, como descrevemos anteriormente, você vai precisar cuidar de todas as áreas dessa empresa, né? E processos são inevitáveis para quem quer crescer, para quem quer subir de nível no mercado. E aí, o que acontece? Grande parte das cerimonialistas, dos assessores de casamento, vem primeiro da experiência. Então, primeiro eu faço vários eventos, primeiro eu trabalho nos cerimoniais da minha cidade, primeiro eu trabalho no cerimonial da minha igreja, eu ajudo a minha colega, eu tenho um apreço ali por organização de casamentos e começo a organizar o casamento das minhas amigas, e depois eu me torno uma profissional de casamentos, né? Eu sou professora, mentora de cerimonialistas, eu tenho um curso, né, que se chama Marca Refinada, tenho consultorias, tenho aulas sobre vendas, inclusive essa semana vamos ter a turma 2 da aula sobre processo de vendas, e sempre, 95% dos casos, eu ouço as cerimonialistas falando, não, eu não aprendi a ser cerimonialista, eu me tornei uma cerimonialista. E aí, acontece que, como você não estudou para depois se tornar uma cerimonialista, você vai tocando a empresa, né? Vai tocando a empresa vai acontecendo. E chega uma hora que isso fica inevitável. Uma coisa é você organizar um evento, 2 eventos, 3 eventos. Outra coisa é você organizar 5, 10, 15, 20, 30 eventos, né? Enquanto você está organizando poucos eventos, de repente você ainda consegue driblar ali todas essas situações sem processos alinhados. Mas quando esse número sobe e quando você começa a atender um cliente mais criterioso, um cliente mais exigente, que hoje é o meu caso, eu atendo noivas alto ticket, né? São clientes refinadas, que pagam mais, que investem mais no seu casamento, que contratam assessoria completa, porque fazem questão da minha intervenção, do meu olhar. Aí já não pode ser tão bagunçado, né? Na verdade, não pode ser nada bagunçado. Precisa ter processo, precisa ter organização, até porque esse é o único caminho para a gente continuar vendendo alto ticket. Hoje, eu quero compartilhar com vocês 3 dos processos mais importantes. Obviamente, uma empresa é formada, é construída por muitos processos, né? A gente tem processos para selecionar equipe, a gente tem processo, por exemplo, que foi um processo novo, né? Antes de 2020, a gente não tinha, pelo menos na Conclasse não tinha. Processo para remarcar um casamento. Os primeiros casamentos que a gente remarcou foi assim, na louca, porque a gente pensou que a pandemia fosse durar 4 meses, né? E rapidamente a gente descobriu, não vai durar 4 meses, não, então a gente vai precisar instaurar aqui um processo de remarcação do casamento. Então, são muitos processos. Mas eu considero que se a gente tem esses 3 que eu vou comentar, que eu vou compartilhar com vocês hoje, bem redondo e bem definido, com certeza você já está muito à frente do seu mercado. Tá? Eu ensino todo esse passo a passo no meu curso. Hoje eu não tenho vagas abertas. Se você tem interesse, me chama lá na verdade, entra no grupo VIP. O link está lá na minha bio para você ter acesso a todas as informações. Tem alunos aqui, inclusive, Jussara, Simária, tem vários alunos queridos. Então, vamos lá. O primeiro processo que primeiro, antes de falar sobre quais são eles, eu quero falar o que são processos, né? Outro dia alguém me perguntou no direct, Ana, o que é processo? E eu entrei no Instagram da pessoa, era uma cerimonialista. E eu decidi, inclusive, depois disso, o meu Instagram é o @comclasseassessoria. E aí, depois disso, eu decidi até falar mais sobre processos no Instagram, até frisar um pouco mais nas minhas aulas, porque como assim uma cerimonialista não sabe o que é processo, né? Então, a gente está aqui para explicar. Processos, até fiz um post hoje sobre isso. Processos são um conjunto de tarefas de forma ordenada, que garantem o funcionamento eficiente de uma empresa. Então, processo é uma sequência de tarefas de forma ordenada. Por isso que a gente fala que uma empresa consolidada ou para se consolidar precisa ter processos, porque essa empresa não pode acontecer de forma aleatória. Não é assim, todos os dias nós fazemos a mesma coisa de forma diferente, né? Quando essa empresa tem processos bem definidos, ela tem muito ganho, porque o atendimento dessa empresa é muito mais eficaz, é muito mais eficiente, ela erra muito menos, ela tem colaboradores mais seguros,
Porque esse colaborador, esse funcionário, ele já sabe o que fazer, quando fazer e como fazer. Então, ele não precisa ficar perguntando todos os dias e não precisa ficar mudando de rota todos os dias. Vou dar um exemplo, eu costumo explicar assim para a minha equipe. Imagine que você acabou de tirar a sua carteira de habilitação. Acabou de comprar seu carro e está habilitada. E aí, quem aqui já tirou carteira sabe como que é. Se a gente vai sair, antes de sair, a gente traça a rota mentalmente. Você fala, então eu vou à igreja, né? Tá tantos km da minha casa. Então eu vou descer pela avenida, lá no semáforo eu viro à esquerda, depois eu pego a outra rua, até chego na igreja. Antes de sair de casa, a gente traça essa rota na mente da gente. E aí, imagine que você acabou de tirar sua habilitação e você precisa ir à igreja todos os dias, né? Você precisa ir ao seu trabalho, enfim, à faculdade. Se você, na segunda-feira, por exemplo, traça essa rota para ir para a igreja, e na terça-feira você traça outra rota para ir para a igreja, se na quarta-feira você passa por um outro caminho, e se na quinta-feira você decide desbravar um novo universo e vai por um outro caminho, quando chega no final de semana, muito possivelmente você não vai estar seguro por nenhum caminho, porque você usou 5 rotas diferentes para chegar no mesmo lugar. Se você decidir, não, eu vou ficar boa nessa rota, eu vou usar essa rota todos os dias para eu ir para a igreja, para a faculdade, sei lá, na casa da minha mãe, e você insistir, se você insiste nessa rota todos os dias da semana, certamente no final de semana você já vai estar craque, porque você repetiu aquilo ali pelo menos 3, 4, 5 vezes. Do mesmo jeito acontece com a organização de um casamento, com a gestão de uma empresa. Se todos os dias você atende o seu cliente de uma forma, você nunca vai descobrir qual é a melhor forma de atender aquele cliente. Se essa pessoa que está nesse momento de descobrir qual é a melhor rota para ir para a igreja, se ela deixa de passar pelo mesmo caminho, né? Se ela muda todos os dias de rota, ela não vai saber qual é a rua que tem um quebra-molas, qual é a rua que tem uma super cratera, ela não vai saber qual é a rua que tem um cruzamento perigoso, entende? O pulo do gato a gente não vai conseguir pegar, porque todos os dias eu estou fazendo de um jeito, todos os dias eu estou passando por um caminho diferente. Na organização de um casamento, na gestão de uma empresa, do mesmo jeito. Então, se eu tenho uma forma de conduzir a minha empresa que é instável, que é variável demais, eu não consigo potencializar e focar em algo que é muito bom e que vai agregar valor para a minha empresa e para o meu cliente. Entende? Conseguiram pegar no exemplo? Então, a gente precisa de processos e processos bem definidos e insistir nesse processo. Não existe esse processo pronto. Não é assim, eu vou fazer um aulão na assessoria VIP, amanhã eu vou fazer um processo e minha empresa está redonda, está maravilhosa. Não é assim. A empresa acontece no fazer, no dia a dia. Então, você monta o seu processo hoje, você cria o seu passo a passo hoje, e aí amanhã você descobre que aquilo não funcionou tão bem. Então, você ajusta aquele processo. Aí passa um mês, 2 meses ou menos, você fala, isso aqui não está funcionando tão bem, o cliente não adaptou, eu não adaptei, está gerando erro, está gerando retrabalho, então eu preciso pontuar de novo esse processo aqui. E assim, consequentemente, não existe empresa pronta, empresa é igual filho. Ele nasce e a gente precisa conduzir. E você fala para o seu filho uma vez só que ele tem que escovar o dente? Você tem que falar várias vezes para o filho que ele tem que escovar o dente antes de dormir. Não é assim, falei uma vez e não preciso falar mais. Então, filho é acompanhamento, você tem que estar por perto. Empresa é acompanhamento, tá? Se existisse uma loja de filho, né, Amabile? Nossa, uma loja de filho, você vai lá e compra o filho prontinho. Uma loja de empresa, você vai lá e compra. Não é assim. Até empresas consolidadas, né? A gente pensa que só empresas pequenas ou que estão no começo precisam de gestão, do olhar ali, né? De acompanhamento, não. Até empresas grandes precisam desse acompanhamento, dessa gestão de perto para que a gente não se perca no mercado, tá? Então, processos são essa ordem, né? Essa ordem de tarefas. E elas precisam ser bem alinhadas. Todas as pessoas que estão envolvidas no processo precisam saber o que é, como é e quem faz, tá? Então, o primeiro processo que eu acho assim importante para que você instaure na sua empresa o quanto antes é o processo interno. É a forma como a sua empresa funciona no dia a dia, independente do casamento, independente do cliente, independente da execução, independente da equipe.
A sua empresa tem que ter um passo a passo de funcionamento todos os dias. O que é isso, Ana? Isso fica ainda mais robusto se você tem uma equipe, um assistente, uma secretária, qualquer pessoa que trabalhe com você. Porque isso vai evitar muito retrabalho, vai padronizar seu atendimento e, consequentemente, vai fortalecer a sua marca. Empresas sem processo são empresas vulneráveis. Vulneráveis. Nem o dono sabe o que pode acontecer a qualquer momento. E isso não é bom. Nós precisamos já prever o que pode acontecer. E antes disso acontecer, a gente resolve. Então, o primeiro processo, senhoritas, que eu preciso que vocês cuidem é do processo interno da empresa de vocês. O que é isso? E como que vocês vão montar? Como que vocês vão criar? Lá na minha empresa, na Conclasse, eu tenho um documento, que é um PDF, com tudo que precisa ser feito todos os dias na Conclasse. Esse PDF inclui, inclusive, a comunicação, a forma como eu quero que a minha assistente se comunique com o meu cliente. Eu vendo alto ticket, meu cliente é um cliente exigente, meu cliente é um cliente observador, que não deixa passar nada. Então, o tom de voz que eu quero que a minha equipe usa, a forma, as palavras, a forma como ela aborda o cliente no Instagram, no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, tudo isso é alinhado com antecedência, porque tudo ali precisa representar a minha marca, tá? Tudo que acontece dentro da minha empresa precisa estar dentro da minha visão, dentro da minha gestão, porque se essa pessoa faz de qualquer jeito, é o meu nome que está envolvido, né? Se ela faz do jeito dela porque ela não foi ensinada, né? Ou se ela tem essa variação todos os dias de um jeito, como assim? É o meu nome que está envolvido. Então, tudo que acontece dentro da minha empresa precisa estar dentro da minha visão. E aí, tem um checklist que diz, principalmente quando essa pessoa é nova na empresa, esse checklist facilita muito, porque eu não preciso ficar falando, olha, quando você chegar, a primeira coisa que tem que fazer é ligar o ar-condicionado. Eu não preciso disso, porque tem lá. Ao chegar, primeira coisa é ligar o ar-condicionado. Eu moro no norte de Minas, gente. Aqui faz 40 graus, assim, brincando. Então, se o cliente vai chegar às 15 horas, esse ar-condicionado tem que ser ligado pelo menos 2 horas antes, sabe? Para eu refrescar o ambiente literalmente, gelar o ambiente literalmente. Então, a primeira coisa que ela faz quando ela chega no escritório é ligar o ar-condicionado, ligar o computador, ligar o celular, colocar o cheirinho, enquanto o celular está ligando, o computador está ligando, ela coloca um cheirinho bom na sala e depois ela abre a agenda e depois ela confirma as reuniões do dia e aí ela vê se tem água gelada, se tiver reunião, ela prepara a mesa de reuniões com caneta, com bloco de notas, com jarra com água, com taças, se tiver um petit four, um biscoito, um bem casado, um macarrão, ela já monta esse ambiente. Se tiver reunião, ela coloca uma música legal, uma playlist interessante para eu receber essa pessoa. Não esquece do cheirinho, né? Porque essas experiências são importantes. Se não tem reunião, se ela vai trabalhar sozinha, só depois que ela fez tudo isso, que ela cumpriu tudo isso, é que ela senta para executar as tarefas do dia. Como que ela executa as tarefas do dia? Não é assim de forma aleatória também, não. Uma vez por semana, a gente tem a nossa reunião, eu e ela sentamos e passamos contrato por contrato. É a nossa reunião de follow-up, a nossa reunião de alinhamento semanal. A gente para e senta, a gente senta e olha contrato por contrato. Quais são as próximas tarefas da semana? E aí ela lista tudo que ela vai fazer, eu listo as coisas que eu vou fazer, e aí sim ela começa a trabalhar quando não tem reunião. Isso não foi assim do nada, ela não aprendeu isso sozinha, ela não descobriu isso sozinha. Quando ela chegou, a empresa já existia, esse processo já existia. E aí, isso está num documento, ela chega, hoje ela já pegou, ela já aprendeu, mas esse é o processo. E aí, eu tenho também o funcionamento, nessa metodologia, eu descrevo também o que eu faço a cada dia da semana. Então, geralmente, na segunda-feira, a Aline está perguntando, e quem não tem funcionário, trabalha sozinha? Outro motivo para você instaurar os seus processos. Porque quando você trabalha só, você precisa ter ainda mais organização. Porque você tem menos tempo, né? Certamente você tem família, você tem vida pessoal. Se você não tem esses processos alinhados, você se perde e aí fica até mais difícil de crescer e, consequentemente, contratar alguém. Ok? Então, os processos valem não só para quem tem funcionário, não. Para quem está sozinho, principalmente. Ok?
Outro ponto que eu coloco nessa metodologia interna é o que eu faço a cada dia da semana. Geralmente, às segundas-feiras, eu tenho folga. Nas últimas segundas-feiras não tenho folgado, mas assim, geralmente segunda-feira eu não trabalho no escritório, porque eu teve casamento no final de semana, então eu prefiro ficar com a minha família. Eu diminuí muito o meu ritmo, quero diminuir ainda mais. Eu já fiz 60 casamentos por ano, hoje eu não quero fazer nem 30, Deus me livre. Eu fiz todo um trabalho de reposicionamento, eu mudei uma série de questões na minha empresa, subi o meu preço, melhorei a minha entrega e consegui diminuir a quantidade, consegui diminuir o volume. E hoje eu quero fazer no máximo 24 casamentos por ano. Talvez em 2023 eu ainda faça mais alguns, mas não passa disso. 2024, só no máximo 24. Depois eu quero passar para um casamento por mês. Mas vamos uma coisa de cada vez. E aí, na segunda-feira, eu costumo ficar em casa, ficar com a minha família, resolver minha vida pessoal. Na terça-feira de manhã, toda terça-feira, de 9h30 até 10h30, 11 horas aproximadamente, é o dia que eu alinho o meu funil de vendas e é o dia que eu atualizo o meu tempo, né? Que eu atualizo o meu comercial e o meu financeiro. Então, comercial e financeiro eu atualizo toda terça-feira de manhã. E toda terça-feira à tarde eu faço reunião de acompanhamento com a minha equipe, com a minha assistente, que é esse dia que eu acabei de citar, que é o dia de passar todos os contratos e ver em que pé que está cada evento. Isso é sensacional, sensacional. Se você não faz acompanhamento semanal do seu casamento, dos seus casamentos, você precisa fazer. Por quê? Você evita que o cliente te cobre. Antes do cliente te questionar sobre e o orçamento de fulano, e o contrato de não sei quem, que dia que a gente vai fechar as forminhas, que qual que é o guardanapo. Antes dele te cobrar, você já sabe o que tem que fazer e você já avisa. Olha, as nossas tarefas são essas, isso aqui está em andamento, isso aqui estou aguardando, isso aqui vai ser resolvido semana que vem, o que, que a gente vai lidar, como que a gente vai lidar com aquilo. Então, você gera uma credibilidade na mente do seu cliente, porque ele sabe que ele não precisa ficar te lembrando das coisas. Afinal, ele te contratou para isso. Ele te contratou para fazer a gestão do evento, né? Ele sabe que ele não precisa ficar preocupado, porque você não vai esquecer de nada, porque está lá na sua lista de tarefas e você está sempre em movimento, ok? Além disso, você controla a ansiedade dele, porque não tem nada pior, gente. Fala se tem alguma coisa pior do que noiva cobrando as coisas da gente. Ai, Anne, aqui, às vezes não está no tempo, não está na hora de resolver, mas como ela está vendo o jogo parado, ela fala assim, ah, eu tenho que cobrar, porque tá tudo parado, tem 15 dias, tem um mês que ela nem fala comigo. Eu recebia noivas falando assim comigo na caixinha de pergunta, nossa, Ana, eu te vejo, isso diminuiu muito, porque hoje eu falo muito para cerimonialistas lá, mas quando eu comunicava muito com as noivas, elas comentavam isso, eu te vejo acompanhando as noivas e eu fico super chateada porque eu tenho assessoria completa e tem um mês que eu não falo com a minha assessora. Como assim tem um mês que eu não falo com a minha assessora? Ela não está trabalhando? Porque à medida que a gente trabalha, surgem demandas e a gente acaba tendo que comunicar com o cliente. Entende? Então, isso é importante, fazer esse acompanhamento semanal é importante. Na quarta-feira, eu tento fazer visitas técnicas, situações que eu preciso me ausentar do escritório. E aí, há semanas que são mais cheias, óbvio que processos não significam que você vai padronizar, que você vai engessar a sua empresa, que não pode ficar um dia sem fazer atualização de funil de vendas, não é isso. Mas os processos te dão direcionamento, te dão clareza, fazem com que você seja ainda mais organizado, tá? Então, nesse processo interno, você precisa descrever o que é feito na sua empresa todos os dias, como é feito, e você precisa, inclusive, dentro desse processo interno, coloca um processo de atendimento. Como é a forma que você quer que as pessoas tratem que o seu funcionário ou que você mesma trate o seu cliente dentro da sua empresa, envolvendo a sua marca. Então, aqui na Conclasse não tem nada de meu bem, não tem nada de meu amor, sabe? Aqui na Conclasse não é simplesmente chegar lá no grupo e soltar um monte de informação. Você pode falar com a pessoa várias vezes ao dia, mas é sempre: oi, fulano, se for um caso de ligação, posso te ligar agora? Olha, estou aguardando a resposta do fornecedor tal. Assim que eu tiver um retorno, eu vou encaminhar para vocês a resposta. Então, a forma como a minha assistente conversa com o meu cliente é a forma como eu converso. Tanto que, às vezes, ela está no outro celular e que o cliente pergunta assim, é Ana ou Clara? De tão alinhada é a nossa comunicação. Então, isso é importante, tá? Que vocês alinhem também a comunicação de vocês com o cliente. Até agora, tudo bem?
Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Muito sentido? Vai me falando aí, tá? Segundo processo que você precisa inserir na sua empresa, que talvez, não vou falar que é o mais importante, mas é um processo assim que sem ele fica complicado. Tatiana está perguntando, você usa um único número para atendimento? Aqui na Conclasse a gente tem 3 números. É um para cobrança, financeiro, questões mais difíceis, um para assistente, né, do meu escritório e o meu pessoal. Eu faço parte de todos os grupos, na verdade, nós fazemos partes de todos os grupos de assessoria completa. Então, hoje, 95% dos meus contratos são de assessoria completa. Então, todos os grupos de assessoria completa, nós fazemos parte. Grupos de assessoria parcial, que são poucos, a gente não faz parte, porque senão a gente vai acabar entregando uma assessoria completa, né? Então, a gente tem esse cuidado. Maria Lívia está perguntando, quinta e sexta? Depende da semana. Por exemplo, sexta eu não costumo agendar nada, porque eu fico por conta do casamento de sábado. Montagem, ensaios, visitas técnicas, visitas técnicas, não, gente. Montagem mesmo, montagem, ensaio, esses detalhes finais, recolher material, pegar algum item com o cliente, acompanhar o cliente em algum fornecedor que não conseguiu fazer antes, sabe? Então, eu evito deixar a minha agenda cheia, inclusive, porque lembra que eu faço a minha reunião de alinhamento toda terça-feira? Se eu faço a minha reunião de alinhamento toda terça-feira, deixo aqui a minha lista de tarefas, que semana passada deu quase 90 tarefas, e eu loto a minha agenda, quando é que eu vou resolver todas as tarefas? Porque dessas 90 tarefas, pelo menos 20 são minhas. A maior parte delas é Cláudia que resolve, mas tem coisas lá que só eu posso resolver. São as coisas que eu faço questão de resolver. Por exemplo, criar um mood board do evento, né? É um serviço que eu entrego na minha assessoria completa. Então, quem faz? Só eu, né? E aí, se eu loto a minha agenda, quando que eu vou fazer isso? Entende? Quando que eu vou olhar os contratos? Um exemplo rápido. Eu tenho uma noiva que mora fora de Montes Claros, mora em São Paulo, se casa numa cidade no interior aqui, bem distante da minha cidade. E ela vai chegar a Montes Claros faltando um mês para o casamento. Ela me contratou há pouco tempo, a gente está organizando, e aí ela me mandou um e-mail, uma mensagem me falando assim, Ana, eu quero contratar a maquiadora tal. E aí eu fui pesquisar quem era essa maquiadora. Gente, se vocês vissem a maquiagem da menina, vocês choravam. Dá vontade de falar, não, eu faço essa maquiagem, pode deixar que eu faço, que a minha ia ser melhor que a da menina. Eu fiquei com medo dessa maquiagem, obviamente, e eu não podia simplesmente falar, tudo bem, Joyce, você quer a maquiadora, tudo bem. E aí eu fui pesquisar sobre essa maquiadora, entrei no Instagram dela, olhei, e aí vi que não tinha como eu deixar aquela noiva investindo mais de 200 mil reais no casamento, simplesmente deixar a noiva ser maquiada por uma pessoa que ela acha que é preparada. E aí eu mandei uma mensagem para ela no privado, depois de avaliar, de pensar, de avaliar, de ver outras possibilidades de fornecedores. Falei, Joyce, é o seguinte, você me disse que quer casar, quer ser maquiada por fulano de tal, e tá tudo bem você ser maquiada por um fornecedor que eu não conheça, o problema não é esse. Eu não tiro fornecedor de ninguém. Eu quero entender o que você quer. E se o fornecedor que você quer te atende, quem sou eu para falar que ele não é o oportuno para fazer seu casamento? Mas eu também não posso ser negligente. Nesse caso, eu estou vendo que não é o mais pertinente, porque olha a sobrancelha que ela faz, olha os cílios que ela faz, os cílios tudo soltando, gente, aquelas sobrancelhas enormes, assim, ó, enfim. E o que eu proponho para você? Eu proponho que a gente leve um maquiador de Montes Claros, que inclusive já tem essas opções aqui, custa X reais, porque vai ser mais assertivo. Eu fico com receio enfim, expliquei. E aí deixei claro no final, olha, mas deixa eu te falar, é uma sugestão profissional, porque eu não posso simplesmente fingir que tá tudo bem. Mas se você falar comigo assim, não, Ana, eu quero ser maquiada por fulano de tal, gente, o dinheiro é dela, o sonho é dela, eu estou aqui para fazer o melhor dentro do que ela escolhe. Então, e eu deixei muito claro isso para ela, eu não acho que ela seja a profissional mais preparada, porém, eu vou fazer o que você acha mais pertinente.
E aí essa noiva, gente, me mandou uma mensagem cheia de coraçõezinhos, que eu sou a melhor cerimonialista do mundo, que ela achou incrível a minha sensibilidade e não sei o que e tal. E com certeza, já que eu não aprovo, que nunca queria contratar um profissional que eu não aprovava e me autorizou a fechar um outro profissional da minha confiança. Vocês acham que se eu não tivesse processos bem alinhados, que se eu tivesse lotando a minha agenda de 7 horas da manhã a 10 horas da noite, sabe? Que se eu não tivesse diminuído o meu ritmo para realmente melhorar a entrega do meu cliente, eu ia ter tempo, gente, ficar lá fuçando o Instagram da maquiadora para ver os cílios que ela colocou, para ver a pele que ela fez, para conseguir falar para minha noiva. Entende? Então, é sobre isso. Assessoria de alto ticket, principalmente, é você conseguir olhar para essa noiva de um jeito particular, de um jeito individual. Você dedica o seu tempo, ela tem acesso ao seu cérebro. Assessoria completa não é só dar uma planilha e vai lá e tá tudo certo, não. Assessoria completa é quando você disponibiliza a sua expertise, o acesso a você, ao seu conhecimento, à sua experiência para potencializar um casamento, tá? Então, é importante pensar sobre isso. Lotar a agenda não é legal, viu? Por mais que você esteja num momento de muita desordem, foca por um tempo, fica aí 1 mês para colocar a casa em ordem e depois disso, coloca seus processos para acontecer para que você não se perca, tá? Daiana está falando que você tem processos diferentes para cada tipo. Não, a minha empresa funciona de um jeito só. O que difere é que na assessoria completa, a assessoria completa funciona de um jeito e a assessoria parcial funciona de outro jeito. Entende? Em que sentido? Na assessoria parcial, eu não entrego tudo de mim. Na assessoria parcial, essa pessoa não tem acesso a mim. Entende? Porque na assessoria completa, porque quem contrata a assessoria completa está contratando o acesso a mim, a minha intervenção, o acesso ao meu cérebro, ao meu conhecimento. Então, na assessoria parcial, depois que a gente fecha o contrato, a gente tem um processo. E na assessoria completa, depois que a gente fecha o contrato, a gente tem outro processo. Mas a forma de gestão da empresa é a mesma. A forma como eu trato o cliente de assessoria completa ou assessoria parcial é a mesma, tá? Quanto tempo antes da assessoria final você cria o grupo e quem entra nesse grupo? O casal, a minha assessora, a minha assistente, eu crio o grupo 45 dias antes do evento, tá bom? E aí? Então, primeiro processo que nós já falamos, né, que é o processo interno da sua empresa, que é como a sua empresa acontece no dia a dia. É bom falar sobre atendimento dentro disso aí, tá? E o segundo processo é o seu método de organização do casamento. Então, como você organiza os seus casamentos? Se você tem 3, se você tem 2, se você tem 5 planos de assessoria, a forma como cada um acontece precisa estar bem redonda. Entende? O que eu vejo? Eu vejo que vocês fazem uma confusão com essas assessorias. Tem gente que tem 5 tipos de assessorias, de serviços, só que ela não sabe exatamente o que difere uma assessoria da outra. Então, ela acaba entregando a assessoria completa para o cliente de assessoria parcial, a assessoria parcial para o cliente de assessoria final para o cliente de cerimonial do dia, porque se tiver alguém que oferece cerimonial do dia aqui, eu vou brigar. E aí vocês fazem uma confusão, e a noiva não sabe o que ela vai cobrar de vocês, e vocês não sabem o que é de vocês, o que é da noiva, meu Deus do céu, e o dinheiro não dá para pagar as contas, e vocês têm gastrite, ansiedade, e surtam, e enlouquecem, não tem dinheiro para fazer um curso, uma consultoria, não tem dinheiro para pagar a assessoria VIP. Porque quem dá conta dessa desordem? Tá tudo bem, você pode ter 10 tipos de processos, você pode ter 10 tipos de serviços na sua empresa. Se você tem esse serviço, tá tudo bem, mas cada um tem que ser muito limitado, muito delimitado. Você tem que saber exatamente como é a sua intervenção na assessoria completa e como é a sua intervenção na sua assessoria parcial. Então, o segundo processo que é importante, que você precisa ter, é como você organiza seus casamentos. Vamos imaginar que você tem 3 tipos de serviço. Uma assessoria parcial, uma assessoria completa e uma assessoria final, tá? Vou chutar isso aqui. Na assessoria completa, o que você faz? Você participa de todas as reuniões? Depois que esse cliente fecha o contrato, como que você faz? O que você faz? O cliente fecha o contrato, você faz o quê? Aqui o cliente fecha o contrato, eu faço reunião de briefing, na verdade, o cliente fecha o contrato, ele que responde um questionário de briefing, ele tem acesso à plataforma,
a gente cria um grupo, né? No caso, a assessoria completa. Depois a gente faz reunião de briefing, depois a gente começa a primeira etapa de contratos. Primeiro a gente fecha os contratos com data exclusiva, depois a gente fecha os contratos que tem uma fatia maior do orçamento, e por último a gente fecha os contratos que são essenciais, mas que o fornecedor consegue fazer mais de um por dia. Eu não participo de todas as reuniões, principalmente as da primeira etapa, eu conduzo tudo no online, eu não vou em degustação. Degustação de doce é enviada para a casa do cliente e eu tenho um manual de degustação onde eu ensino esse cliente a degustar, entende? Todo o meu cliente já sabe disso. Então, meu cliente não fica esperando que eu vou acompanhar ele na reunião de definição da maquiagem. Não vou, o que eu vou caçar lá? Eu já sei que a maquiadora é boa. Eu já coloquei lá 3, 4 nomes. Então, o que eu vou fazer para fazer foto? Eu já passei dessa fase. Entende? O cliente sabe que eu também não vou em degustação para virar uma bola. Você imagina? Eu ir em toda degustação toda semana, comer salgadinho? Não vou, não. E aí, eu vou na reunião final com o buffet. A reunião em que precisa do meu cérebro, em que eu preciso alinhar as coisas técnicas, aí eu vou. Mas aquela reunião que eu sou uma plantinha, que eu falo, oi, tudo bem? Eu vou, não. Entende? Mas o meu cliente sabe disso. E ele não cobra isso de mim. Quando eu fecho o contrato, meu cliente recebe o manual do casal com classe. Ele recebe no e-mail dele, também fica na plataforma. Que é assim, olha, querido, eu não te acompanho na reunião de definição do buquê, de definição da maquiagem, eu não te acompanho no fechamento do contrato do fotógrafo, eu não te acompanho na degustação, mas eu vou te conduzir em tudo, eu vou te direcionar em tudo, você não vai ficar perdida em nada. Olha, sabe os comprovantes de pagamento? Você claro que não fala assim, né, gente? Mas você não precisa me mandar pelo WhatsApp, você vai adicionar lá na assessoria VIP, porque se você me manda pelo WhatsApp, eu não tenho controle. E aí, se daqui um ano você me fala assim, Ana, e aquele comprovante? Fulano de tal falou que não recebeu o Pix. Eu não vou saber te ajudar, não. Então, é sua responsabilidade arquivar e adicionar lá no app todos os pagamentos que você faz. O meu cliente nem questiona sobre. Eles até mandam lá no grupo, mas um ou outro manda no grupo, mas manda de praxe, de costume, né, de enviar comprovante. Mas eles sabem que eu não tenho controle disso. Sabe? O cliente, eu lá nesse manual, eu falo para ele, olha, deixa que eu conduzo as negociações. Você não está contratando a assessoria completa? Então, deixa que eu vou conduzir. Porque tem coisa pior, gente. Tem coisa pior do cliente que quer falar com o fornecedor. Aí você entra em contato com o buffet, por exemplo. Oi, buffet e tal, evento tal dia, tal hora, tantos convidados, tal cardápio, tal cerveja, tal uísque. Aí, no outro dia, a noiva fala com o buffet, oi, não sei o que e tal. Gente, o buffet não sabe se conversa comigo, se conversa com a noiva, aí fala uma coisa para a noiva, depois fala uma coisa para mim. Eu falei, não, a assessoria completa deixa que eu conduzo. Se me contratou, para isso. Então, o meu cliente, ele nem tem cliente aqui que conhece o fornecedor no dia do evento. Entende? Ele não nem se envolve com o fornecedor, ok? Tudo isso o meu cliente sabe. O meu cliente não fica me perguntando que dia que eu vou fechar buffet, porque está lá na nossa lista de tarefas, ele sabe que é a segunda etapa. Ela não fica falando, não, eu preciso fechar vestido e tal, porque ela sabe que é depois da decoração que a gente fecha vestido. O ideal, na minha visão, é o que seja, né? E tem um caso ou outro, de forma muito esporádica, que a noiva está muito aflita e que a gente fecha vestido antes. Mas o casamento, eu sou a pessoa que defende um casamento coerente. Eu organizo o casamento, eu me esforço, eu estudo muito para organizar casamentos cada vez mais coerentes. E para que eu tenha essa coerência no evento, o passo a passo tem que acontecer. Não é assim, um dia eu contrato um buffet, outro dia eu contrato um espaço, outro dia eu contrato a cor da forminha. Não, cor de forminha, por exemplo, detalhe de mesa posta, eu só contrato depois que eu defino decoração. Porque como que eu vou saber qual que é a forminha mais adequada, a textura mais interessante para o guardanapo, sendo que eu nem fechei a cara da festa. Entende? Então, o segundo processo é esse, a forma como vocês organizam o casamento. E aí, imagine que lá na assessoria parcial, como que você faz a sua assessoria parcial? O seu cliente tem clareza de que você não vai participar de todas as reuniões? Ele tem clareza de quantas reuniões você vai fazer? De quando você vai entrar em contato com ele? Então, na minha assessoria parcial, eu faço da seguinte forma: mesmo processo inicial da minha assessoria completa é o da assessoria parcial, né? O processo todo de organização do casamento na minha empresa é dividido em 3 etapas. Primeiro, o planejamento,
depois a gestão e, por último, a execução. Então, na minha empresa funciona assim. Estou falando que essa é a única forma que funciona, não. Na minha empresa funciona assim, funciona muito bem. Pode ser que na sua funcione de outra forma, tá? Então, primeiro eu faço o planejamento. Antes da gente passar para a parte de gestão, que é a parte dos contratos, das análises, das discussões, a gente faz o planejamento. Pensa comigo. Eu vou construir uma casa. Você acabou de comprar um lote. Você está com um lote lá, não tem nada no lote. Você resolveu construir uma casa. O que você faz? Com um lote purinho lá, sequinho, sem nada, você vai lá na loja de material de construção e compra 1.000 tijolos, tantos metros de revestimento, não sei quantas latas de massa corrida, que eu vou começar uma obra. É assim que você faz? Não. Antes de começar a obra, você procura um arquiteto, um engenheiro, para ele te falar o que precisa. Um pedreiro, um mestre de obras, alguém. Antes de começar a obra, você conversa com o profissional para que esse profissional te oriente, te fale o que é melhor para ser feito. Com o casamento é do mesmo jeito. Você não começa a contratação de um casamento sem antes fazer o planejamento dele. Você não começa a construir uma casa sem saber, eu vou investir, sei lá, 500 mil reais, aqui eu vou ter 3 quartos com suíte, não, eu gosto daquele estilo, enfim, eu vou fazer de 2 andares. Você não começa a construir sem pensar nisso. O casamento é do mesmo jeito. Antes de começar as contratações, você tem que pensar no evento. Então, vai ser o ar livre, vai ser na igreja, vai ser no castelo, vai ser na praia. Eu quero investir quanto? Vou investir aqui 50 mil, 30 mil, 200, 500, não sei quantos mil. Quem são os fornecedores que mais aproximam do que eu estou buscando aqui? Antes de você partir para as execuções, você precisa, para a gestão, né, para as contratações, você precisa formatar a ideia do evento. Então, independente, eu tenho aqui só 2 planos, né, como eu disse, completa e parcial. Independente do serviço que essa cliente contratou, se foi completo ou parcial, eu faço o planejamento com ela. Então, fechou o contrato, respondeu o questionário de briefing, teve acesso à plataforma, faz reunião comigo, que é para complementar o briefing. Entende? O meu briefing é dividido em 2 etapas. E aí eu complemento todas as informações. Nessa reunião, eu converso sobre tudo do casamento. Tudo. Que cerveja que você quer tomar, que cor de decoração que você gosta, quantos padrinhos você quer, quantas bandas, quantas horas de bar, estilo musical preferido, entendeu? Eu converso sobre tudo. E aí, ao final dessa reunião, o projeto está pré-pronto. Depois disso, eu vou lançar os detalhes na assessoria VIP, colocando lá a estimativa de quanto custa cada item que ele quer, colocando lá quem é o fornecedor que mais se adequa ao que ele está me falando, quando é que ele tem que fechar cada serviço, e aí, no caso da assessoria parcial, ele vai conduzindo isso. Quando chega 40 dias antes do evento, 45 dias antes do evento, eu ligo para esse cliente, ele vem no meu escritório. Como ele estava alimentando a plataforma, eu já tenho acesso a tudo lá, e aí eu vou. Na assessoria parcial, tem escrito lá no meu contrato que eu tenho uma reunião de alinhamento com o cliente, uma reunião de alinhamento com o decorador, e esse dia a gente faz no mesmo dia, a gente faz com o buffet. Então, é reunião de alinhamento com decorador e buffet, uma visita técnica, ensaio do cortejo e acompanhamento da última prova do vestido, e acompanhamento do teste de penteado e maquiagem. Eu faço questão de participar do teste de penteado e maquiagem, porque, primeiro, eu estou na semana do casamento, faltando 15 dias para o casamento, 1 mês para o casamento, depende do profissional. É o meu momento de sentir essa noiva. Geralmente, quando a gente vai para uma reunião, ela não consegue falar tudo que ela quer falar, tudo que está na mente dela. Quando ela relaxa, ela solta. Então, eu vou para o acompanhamento, além de ter que estar lá, porque tem a questão de cronograma, de horário, que não pode ter erro, então eu faço questão de me envolver, é o momento de eu perceber ali quais estão sendo as expectativas dessa noiva, se ela está muito ansiosa, se ela está muito nervosa, o que está afligindo ela, entende? Tudo aqui, gente, nada eu faço de forma aleatória, tudo tem um motivo. Então, eu não vou, quando vocês me virem indo para uma reunião, por exemplo, a Ana falou que não acompanha a definição de fotografia, não acompanha fechamento de maquiagem, né, presencialmente. Se vocês me virem e, né, num acompanhamento desses, tem alguma coisa por trás. Ou eu preciso aparecer, não sei por quê, ou eu preciso criar mais vínculo com esse fornecedor, ou eu preciso sentir a minha noiva de outra forma, alguma coisa tem.
os meus movimentos são friamente calculados, tá? Então, vamos lá. Maria Lírio está perguntando, isso antes de fechar o contrato? Falar para o cliente antes de fechar o contrato. Ele sabe de tudo, viu? Obviamente, eu não fico frisando que eu não faço, que eu não faço, que eu não faço. Eu deixo esse cliente ciente de tudo que a gente faz, de como a gente faz, e falo, olha, não se preocupa, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou te conduzir e você vai ter o melhor de mim. Você não vai ficar perdida, você não vai ficar sem saber o que fazer. Não, pelo contrário, eu vou te direcionar do início ao fim. E aí o cliente contrata e entende e aceita, né? Confia, tá? Na assessoria completa, ninguém consegue padronizar. Assessoria completa é o que for preciso. Por isso que tem que ser cara. A assessoria completa tem que ser ticket alto, porque ela demanda muito mais tempo de você. Eu tenho um evento dia 13 de maio, que eu já fiz 3 visitas técnicas para esse casamento e eu vou precisar de mais uma. A gente precisou mudar de espaço, o cliente mora fora, entendeu? Então, a assessoria completa tem que ser alto preço, porque envolve o seu tempo, tá? Ou seja, segundo processo que você precisa instaurar é a forma como seus casamentos são organizados, tá? Depois, aí você tem que assentar e pensar nisso. Depois que eu fecho o contrato, o que eu faço? Eu respondo briefing, eu faço... Como que é o meu briefing? É só um questionário ou eu faço reunião presencial com ele? Entende? Nessa reunião presencial, eu converso sobre o quê? O que eu tenho que perguntar para ele? Entende? E aí você monta lá sua planilha, seu documento para te direcionar. Chega uma hora que fica automático. Eu, inclusive, não tenho mais questionário de briefing. Eu tenho, mas eu não sigo mais. Já está muito pronto na minha cabeça. Então, eu vou fazendo a reunião e anotando os pontos todos. Depois do briefing, o que você faz? Você lança essas informações onde? Você tem o Google Drive, sugiro que você use assessoria VIP, inclusive, tá? E depois disso, como que você conduz os contratos, né? Quem entra em contato com o fornecedor? Como que você solicita essa proposta? O bom da assessoria VIP é que quando você solicita pelo chat da assessoria VIP, o cliente também tem acesso. Então, ele está vendo lá o que você está fazendo. Entende? Você solicita lá, oi, fulano, gostaria de uma proposta de casamento para João e Maria, tal dia, tal hora, esse cardápio, tanto tempo de festa e tal, tal, tal. A hora que o cliente responde, o fornecedor responde, o cliente é notificado também. Entende? E aí, depois que você definiu, né, o método que você organiza o seu casamento, para encerrar, né, o terceiro método é o método de execução dos seus casamentos. Sabe quando a gente vai num casamento, quando a gente vai num salão de beleza e que hoje você foi muito bem recebida, a escova ficou ótima, o cabelo ficou lisinho, bem legal. Aí você indica uma amiga. Quando essa sua amiga volta, ou até mesmo você voltou depois de um tempo, aí o shampoo já não foi tão legal, a escova já não ficou tão interessante, e você fica chateado? Como assim? Como assim eu estive aqui? A sobrancelha, eu tomei um café lá, e o café não estava tão bom quanto o primeiro que eu tomei. Isso é falta de processo. Porque o processo gera estabilidade na sua empresa. Aí o que não pode acontecer? Você executa um casamento lindamente hoje, porque hoje você está com sua cabeça boa, você não brigou com seu marido, seu filho está bem de saúde, suas contas estão em dia, aí você conseguiu lembrar de tudo, você executou o casamento perfeitamente. E aí outra pessoa te contrata, a pessoa estava no casamento, gostou do casamento, te contrata. Só que aí nesse dia você já não está bem, você não fechou contrato nenhum, seu filho adoeceu, você está com uma dor no estômago, nossa, sua equipe deu Covid, você ficou defasada, não sei. Aí, o seu evento cai o nível. Se você tem um método, um passo a passo de como executar o seu evento, isso não acontece. Porque independente do seu humor, do seu estado de saúde, você tem ali um checklist para seguir. Então, a hora que a sua equipe chega no espaço, o que elas fazem? O que precisa ser feito antes de começar a cerimônia? O que precisa ser falado com o padre, com o pastor, com os músicos, com o pessoal da liturgia da igreja? O que você precisa fazer para começar o casamento? Lá na recepção, para liberar a portaria, para os convidados terem acesso à festa. O que você faz? O convidado só vai chegando e entrando? Fica alguém da sua equipe na recepção? E quando tem vale chinelo, quem entrega esse vale chinelo? Quando que entrega?
Esse cliente, na verdade, o casal, né? Ele chega e vai para onde? Tá, e ele chega e vai para onde? Enquanto o seu casal está no camarim, por exemplo, sua equipe está fazendo o quê? Quem está coordenando a banda? Quem está acomodando os convidados da mesa da família? Quem está vendo quais são os outros convidados que não acharam o espaço, né, para sentar e tem que acomodar? Entende? E a música? Você liberou o evento, tem que ter música no evento sempre. Mas você tem alguém para controlar isso? E o banheiro estava limpo? Você liberou o evento depois que estava com um cheirinho bom, com as mesas todas impecáveis, com os guardanapos, os suplás, o buffet pronto? Entende? Na hora das fotos, como que você conduz essas fotos? Quem chama as pessoas? Quem organiza? Entende? Que hora que você faz o brinde? E como que você conduz esse brinde? O brinde tá entendendo? Vai fazer coreografia? Qual é a ordem de tudo? Se um convidado te pergunta à sua equipe sobre, por exemplo, eu tenho... Onde que funciona o banheiro? Ele simplesmente aponta o dedo? Ou ele sabe que ele não pode simplesmente apontar o dedo? Ele chama essa pessoa e fala, me acompanha, por favor, que eu vou te direcionar. Se alguém passa mal, o que vocês fazem? Se acaba a luz, o que você faz? Tudo isso tem que estar no papel. E aí eu repito, você vai conseguir colocar tudo isso no papel? Não. Não. Mas você tem que começar. Você tem que sentar e ir colocando. E é na medida que você... eu adoro pensar nisso, porque isso me deixa feliz. Vocês acham que o melhor cirurgião da vida, o melhor cirurgião, eu faço uma prótese mamária impecável. Vocês acham que a primeira prótese mamária que ele colocou foi impecável? Claro que não. Claro que não. Muito certamente ele errou na prótese mamária, ele ficou nervoso, ele ficou ansioso, ele foi processado, mas ele repetiu. Tudo depende, não é sobre o erro, é como a gente age com o erro. Então ele falou: não, eu errei, vamos corrigir o erro, né? Ver lá como que faz com o paciente. E olha que eu estou usando um caso extremo aqui, tá? Mas vamos corrigir o erro. Vamos corrigir. E aí ele continua fazendo, ele continua operando, ele continua operando, ele continua estudando e operando. E a cada operação que ele faz, ele melhora em alguma coisa, ele fica mais habilidoso em uma coisa. Do mesmo jeito que somos nós. A cada casamento que a gente faz, a gente fica mais habilidoso e a gente vai identificando as lacunas. Tem uma frase que fala, caminha e o caminho se abrirá. À medida que você faz, você vai identificando, nossa, isso não funciona. Não, isso aqui tem que ser mudado. A minha equipe não adaptou com aquilo. Não, o meu atendimento para o cliente ali não está tão legal. Entende? Então, é isso, viu? Eu tenho mais uma coisa para falar, mas deixa eu olhar as perguntas aqui. Sobre se vai ficar gravado, eu acredito que não, mas não sei te falar, tá? A Mabel deve vir aqui daqui a pouquinho. Deixa eu olhar as perguntas. Vixe! Que pouco conversa, do jeito que eu gosto. Muitas perguntas. Vamos lá. Juliana Góes falando total sentido. Eu sempre intensifico isso com minhas meninas. Não lembro mais o que é. Tati, agradecendo, tá tudo bem. Se você tem processos diferentes para cada tipo de assessoria, acho que eu respondi, né? Quanto tempo antes da assessoria final você cria o grupo? Eu não tenho assessoria final, eu tenho uma assessoria parcial. Na minha assessoria parcial, como eu falei, eu faço o planejamento e a execução. E na assessoria completa, eu faço tudo: planejamento, gestão e execução, tá? Então, até o cliente que não paga a assessoria completa, ele tem o meu direcionamento, né? Assim, fecha o contrato, eu te vejo faltando 30 dias para o evento, não. No máximo que eu poderia fazer, que tem gente que faz assim, é passar uma planilha com os nomes lá de fornecedores. Eu não faço assim, eu faço um direcionamento individualizado. Com base no que você está me falando, esses são os fornecedores ideais para você. Então, agora você vai atrás deles, tá? E aí, 45 dias antes, eu vou te chamar de novo. Aí sim, eu tenho aqueles encontros lá que eu citei. Visita técnica, reunião de alinhamento, ensaio do cortejo e tal. Mara Lírio falando, para quem está iniciando, não tem casamento ainda, crie seus processos. Independente, melhor ainda, porque quando o seu cliente novo, quando o seu cliente chegar, né, você já vai saber fazer. E aí você vai refinando no caminho, viu? Paty falando, mesmo sendo assessoria completa, só 45 dias antes do casamento? Não, assessoria completa eu tenho contato com o cliente todos os dias, tem um grupo no WhatsApp. A gente conversa o tempo todo, tá?
eu crio no início o grupo. No início. Na assessoria completa tem que ser no início, né? Na assessoria parcial não justifica você criar no início, porque senão você vai acabar dando a assessoria completa. Porque você acha que você está na assessoria parcial, o cliente está com demanda lá no meio do caminho. Ele não vai te perguntar por que ele não tem assessoria completa? Claro que não. É assessoria parcial. Ele sabe que ele contratou assessoria parcial. Mas ele está com um problema, uai. Aí ele, não posso perguntar para a Ana, porque eu não tenho assessoria completa. Ele vai te perguntar. Aí você pergunta, você entrega, e deu a assessoria completa. Aí, você acha que ele vai querer te contratar na assessoria parcial? Assessoria completa? Você acha que ele vai indicar você? Olha, contrata uma assessoria parcial, que é maravilhosa. Ele vai falar assim, não, fulano, eu vou te indicar minha cerimonialista. Olha, contrata assessoria parcial, viu? Não precisa de assessoria completa. Porque eu fechei a assessoria parcial e ela me ajudou com tudo. Ela é uma anja, ela é maravilhosa. Seu tempo que está indo, viu? A assessoria completa, você vende ao seu tempo, ao seu cérebro, viu? Outro dia eu tenho uma assessoria parcial e a cliente me ligou e falou assim, Ana, a gente não tem um grupo? Aí eu printei a assessoria que ela contratou, que fala sobre isso, e mandei para ela, hoje não, a gente não tem grupo, o grupo vai ser montado tantos dias antes do seu casamento. Ela, é verdade, eu esqueci. Aí eu propus para ela, se você quiser migrar para a assessoria completa, a gente pode refazer o contrato, mas não tem negociação em relação a isso não, viu, gente? Não tem mesmo. Olha, nunca quis cerimonial do dia, não dá mesmo, né? Cerimonial do dia nem pensar, parabéns. Quem faz cerimonial do dia levantar a mão, se levantar a mão, eu abaixo a mão. Brincadeira. Processos são extremamente eficientes, amando esses detalhes, que bom, Thalita. Ju falando, por isso eu não trabalho com duas formas, já que eu não saberia diferenciar uma coisa da outra. Eu só ofereço um tipo de serviço e não faço assessoria do dia. Perfeito. Do dia eu também não faço. Durante muito tempo eu ofereci assessoria só completa também. Mas gente, eu sou uma pessoa do coração e eu ficava muito agoniada quando eu recebia um cliente no meu escritório, gente que se conectava comigo de alguma forma, mas não tinha condições financeiras de pagar uma assessoria completa comigo. Entende? E aí foi por isso que eu resolvi voltar a oferecer uma assessoria completa. Assessoria parcial. Mas a minha assessoria parcial é diferente. E a minha assessoria parcial, ela é mais cara do que a assessoria completa na minha cidade. A minha assessoria parcial. Então, não é qualquer assessoria. Então, quem contrata a assessoria parcial é realmente quem quer o meu olhar. Não é qualquer pessoa, não. Não sei se ficará gravada, viu? Qual é o tema do processo 2? O primeiro processo é o processo interno, como a sua empresa acontece no dia a dia. O segundo processo é o processo de organização dos seus casamentos, como você organiza os seus casamentos. E o terceiro processo é o processo de execução dos seus casamentos. É um processo sensacional, primordial, porque a sua equipe precisa de direcionamento. Você não pode ficar todo sábado, todo final de semana, relembrando a sua equipe que, por exemplo, que tem que chegar na igreja, tem que reservar os bancos dos padrinhos, que tem que passar o cortejo com os músicos, música por música, que tem que passar o cortejo com os celebrantes, detalhe por detalhe, entende? Que tem que saber onde tem banheiro, onde tem água, se tem papel higiênico no banheiro, que tem que colocar a flor de lapela nos padrinhos, na altura certa, do lado certo, que não é só chegar e colocar uma flor lá na lapela, tem que chegar com jeitinho, colocar de forma eficiente, prática, sem encostar demais no homem, né? Porque hoje imagina, minhas meninas são todas bonitas, cheirosas, aí chegam os padrinhos mais bonitos, mais cheirosos ainda, aí as meninas vão aproximar deles lá, e aí as mulheres ficam com ciúmes. Até isso eu oriento. Aproxima de forma prática, rápida, coloca essa lapela e está pronto. Entende? Preciso falar todo sábado, imagina, falando como que abre o vestido, como que abre o véu, que tem que ajudar a noiva a subir a escada, puxando o vestido na frente, não atrás. Entende? Que tem que ficar de olho na pessoa que vai fazer a leitura, que antes de começar a cerimônia tem que colocar a leitura lá no ambão, que tem que testar microfone, sabe? Imagina todo sábado eu ter que fazer isso. Então já tem um checklist. Ao chegar, tem que fazer isso. Na hora da entrada da noiva, tem que fazer isso. Na hora de liberar os padrinhos, eu não libero meus padrinhos assim, entra? Não. Meus padrinhos são liberados de forma natural, eu não peço para os meus padrinhos andarem devagarinho, não, meus padrinhos andam naturais, normal, como se estivesse andando na rua.
Eu gosto da naturalidade. Quanto mais natural para mim, mais elegante fica o cortejo. Então, isso a minha equipe já sabe. Eu não preciso ficar falando que não pode encostar o pé um no outro, que não é para ficar encurvado lá no altar, com a postura torta, feia. Elas já sabem. Eu não preciso frisar que todos os dias, todos sabem que o cabelo tem que estar de um jeito, porque quando eu crio o grupo do casamento, eu já falo uniforme tal, cabelo, por exemplo, coque baixo, rabo baixo e sapato X. Eu já falo tudo. Então, isso poupa uma energia da minha parte, vocês não têm noção. E aí, quando a minha equipe chega, ela já sabe o que tem que fazer. Então, gente, o cerimonialista, o gestor do evento que somos nós, a gente não tem que ficar correndo para lá e para cá para apagar incêndio no evento, não. Você é a pessoa que lidera, você é a pessoa que coordena, você é o âncora, a pessoa que dá segurança para tudo. Então, elas fazem. E eu fico coordenando literalmente, coordenando o tempo. Quando é um cortejo bem complicado, aí eu passo com os músicos, entende? E aí eu dou uma voltinha lá e vejo como que estão os padrinhos, está tudo bem, faço uma gravata que está precisando, ajusto uma lapela, tem crianças muito agitadas, eu olho o banheiro, dá uma água, então eu fico mais solta no evento. Eu não fico apagando incêndio o tempo todo, não. E isso graças aos meus processos, né? Que eu defini tudo, a minha equipe pegou, tá? Dina falando, também não faço cerimonial do dia, até porque não consigo imaginar um serviço do dia sem nenhuma sintonia com os noivos. Perfeito, exatamente isso. Posicionamento no mercado, melhor frase, reunião que eu não sou uma plantinha. Gente, não dá, né? Meu tempo custa, meu tempo é valioso. Ao invés de estar lá na reunião fazer a plantinha, né? Fazer a planta bonita na foto, eu tô com a minha filha, namorando com meu marido, qualquer coisa. Menos lá, encher linguiça. Meu desejo, um manual deste. Filha, tô com uma noiva dessa. Em resumo, o que entra no seu manual? Eu falei, né? Sobre eu não acompanho degustação, a degustação de buffet, a degustação de doces eu envio na casa do cliente e passo um manual para que ele saiba como degustar. Eu não controlo comprovantes de pagamento. Eu quero que ele me permita conduzir o processo todo. Eu não quero que ele fique conversando com o fornecedor. Eu não respondo o WhatsApp final de semana, não respondo, e eu trabalho no sábado. Viu? Basicamente é isso. Aí eu faço de um jeito bem carinhoso, bem legal e fica bem interessante. Eu também deixo bem avisada desde a primeira reunião, esse negócio de ir com a noiva em toda visita fornecedor. Não dá, não dá. Olha, eu vou até modificar isso aqui. Quando você está começando na sua empresa, quando ninguém te conhece, quando é importante que você seja visto, talvez seja interessante você acompanhar a noiva em alguns locais, sabe? Porque você vai ser visto. Mas esse seu acompanhamento não pode ser simplesmente por ir. Você tem que somá-lo na sua reunião. Então, entrar mudo e sair calado antes de não ir. Entende? Você tem que saber por que você está indo nessa reunião. Quais são as perguntas que você tem que sair, que você tem que saber? Você tem que sair de lá com quais respostas? Entende? Então, tudo bem, está começando e quer ir, vá. Mas vá sabendo o que você está fazendo. Não pode ir só entra mudo e sai calado, não. Viu? Como você divide as etapas de organização? Planejamento, gestão e execução, tá? Então, primeiro eu penso no evento, depois eu contrato tudo que precisa ser contratado em etapas. A primeira etapa de fechamentos é local, foto, vídeo, músicos, tanto de cerimônia quanto de recepção, celebrante e maquiagem da noiva, né? Beleza da noiva. Depois eu contrato buffet, decoração, estrutura, vestido de noiva, traje do noivo, buquê. E por último, bolo, doce, suplá, guardanapo, forminhas de doces, dependendo do grau de sofisticação do bar, eu fecho na segunda etapa, se for um bar mais básico, eu fecho na última etapa. Ultimamente, meus clientes têm investido muito no bar, então tem fechado depois do buffet, viu? Nesse tempo também, nessa última etapa de contratações, eu fecho os serviços, né, de limpeza, de segurança, enfim. Deixa eu ver o que mais... 5 reuniões, encontros. Como eu falei, assessoria completa você não tem como limitar isso, é o que precisar, né? Ana Paula falando, sobre os fornecedores, qual critério você usa para fechar do primeiro ao último? Eu fecho primeiro os fornecedores que têm data limitada, então, local, só faz um evento por dia, então tem que ser o primeiro a fechar, ou igreja, ou espaço, né? Depois foto, filme, maquiagem, músicos, viu? E aí depois
desses que vai para buffet, decoração, estrutura, que são os fornecedores caros, né, do evento. O que você acha de reuniões de alinhamento com fornecedores online? Super válido, super válido, super válido, tá? Não faça acompanhamento em ensaio de foto, caso tenha, é adicional e cobra um valor X. Se está claro para o seu cliente, se funciona para você, tá tudo bem. Ensaio de foto eu não faço nem se me pagar. Ensaio fotográfico não faço, porque para eu cobrar por isso, o valor da minha hora é alto. Então, se eu vou ficar lá 4 horas no ensaio fotográfico, é quase o valor do fotógrafo. Então, eu não faço. Inclusive, meus clientes nem me perguntam, nem me pedem para ir, porque não faz sentido eu ir no ensaio de foto. Eu não sou fotógrafa, né? Eu não sou auxiliada fotógrafa, o que eu vou fazer lá? Então, não faz sentido para mim. Se faz sentido para você, tá tudo bem, tá? Ana, quando faz o questionário com o cliente de briefing, eu faço assim que fecha o contrato. Fechou o contrato, eu envio o questionário para ele responder, porque aí eu minimizo a reunião, entende? Ele já chega na reunião, eu já tenho muitas informações sobre eles. É um questionário feito com muito critério. Então, eu capto muita informação já do cliente. Experiências positivas e negativas que eles tiveram no evento, essa pergunta é sensacional, porque eu já me policio para não errar no que ele espera. Quanto que ele pretende investir no evento, eles sempre falam menos. Aí, quando eles chegam na reunião, eu falo, ó, isso aqui não dá para você fazer não, querida. Aí, a gente alinha isso de novo. Cores prediletas, o que não pode ter no casamento, o que tem que ter no casamento. Entende? Como que eles se conheceram, porque, de repente, tem alguma coisa ligada, por exemplo, o meu casal, de sábado passado, eles são namorados de adolescência e eles moraram muito tempo fora, ela morou muito tempo fora do Brasil, eles namoraram muito tempo à distância, e eles são fãs de pinguins. Então, o pinguim está na vida deles. Então, tinha pinguim tudo no casamento. A logomarca deles era pinguim. E isso eu descobri no briefing, que eu perguntei. Tem alguma coisa que vocês gostam? É uma experiência que vocês viveram que marcou o casamento de vocês, né? O namoro de vocês? Qualquer história muito pessoal, eles falaram do pinguim. Ah, a gente ama pinguim e tal. E aí, a gente chegou na reunião, eles nem se pensavam em pinguim. Eu falei, por que a gente não traz o pinguim para a identidade visual do casamento? Eles, gente, é mesmo, eu não tinha pensado nisso e tal e tal. Você ensina isso nos seus cursos? Ensino tudo isso aqui. Eu tenho uma aula só sobre processos, que eu falo sobre o passo a passo do processo. O que eu faço no briefing, o que eu faço na reunião com o fornecedor de buffet, quais são as perguntas que eu faço para o decorador, o que é feito numa visita técnica, tanto a primeira quanto a última, todos os detalhes tem no meu curso. Kellen, Ana, primeiro você faz briefing, depois estimativa de curso, depois distribui as tarefas no app, depois as contratações? Exatamente. Exatamente, tá? Tudo na primeira reunião, não entendi. Na reunião de vendas, né, eu explico como eu vou fazer, como é o meu processo. Sua assistente participa desses lançamentos na plataforma também? Na verdade, é tudo ela. Ela lança, depois da minha reunião de briefing, eu passo tudo para ela que foi ajustado, ela alimenta tudo. Aí eu venho conferindo depois. Porque ela não estava na reunião, eu estava. Então, se ela errou em alguma coisa, eu venho conferindo. Colocando, de repente, eu lembro de um outro fornecedor que ela não indica ninguém, ela só indica, ela não tem autonomia para indicar nenhum fornecedor novo. Qualquer fornecedor novo que chega na Conclass passa por mim. Tá? Então, eu faço a minha avaliação se eu vou indicar ou não, se eu vou colocar o meu nome envolvido ou não. A minha execução da montagem do dia está todo no cronograma, tudo. Mas eu centralizo o meu método de organização. O segundo passo que você falou antes. Aí, quando eu adoeço, eu fico apavorada. Não, você não pode centralizar, você tem que delegar. Eu até brinquei isso ontem, né? Não é coisa de falar, mas eu falei, se eu morrer agora, se meu marido quiser continuar com a Conclass, bombando, ele continua. Não tem nada na minha cabeça. Tá tudo na plataforma, tudo arquivado. E quando eu não usava assessoria VIP, eu usava Google Drive. Tava tudo lá, o projeto, tudo estava lá. Alguém sabe informar, você fica, não sei te informar, a Mabel vai responder daqui a pouco. É importante saber analisar o evento depois. A Mabel está falando que vai ficar, gente, vai ficar gravada. Muito obrigada, nossa empresa tem 29 anos de mercado, que demais, 3.000 eventos sociais realizados, nossos processos estão alinhados com tuas informações, um grande abraço carinhoso. Que demais, sensacional, parabéns. A pergunta é quando você cria o grupo com a assessoria completa. Fechou o contrato, eu crio o grupo. Tá? Na assessoria completa imediatamente.
E quando o cliente já tem cerca de 50% dos fornecedores contratados, é uma assessoria parcial, mas o valor você cobra igual a quem não contratou nada ainda? E para mim é igual. Para mim não muda. Porque você tem que pensar que, de repente, a sua demanda para evento vai ser menos, vai ser menor. Mas o dia do evento dá no mesmo. É a mesma coisa se você tivesse uma assessoria completa. Aí você cobra, não sei. Vamos pensar que a sua assessoria parcial é 3 mil. Aí, porque a pessoa já contratou um monte de fornecedores, você cobra 1.000, você cobra 2.000. Ok. Aí você trava a sua agenda. Aí aparece um cliente querendo contratar uma assessoria completa. Só que você não pode pegar, porque você já pegou uma ainda com desconto. Olha o seu prejuízo. Então, você vende data. Você não vende serviço, você vende data. Então, se a pessoa vai travar a sua data, se ela pagou 1.000 ou se ela pagou 10.000, não justifica. Ela tem que pagar o valor que você quer receber. Entendeu? O preço, na verdade, né, que você quer receber. Vou precisar me ausentar agora, tudo bem? Em que momento você diz sobre as visitas antes da assinatura do contrato? Sobre as visitas? Como assim? Na minha reunião de vendas, eu explico como é o meu processo. Eu explico quando a gente faz visitas, né? Que, por exemplo, para fechar um contrato, a gente tem que fazer uma visita técnica. Lá na reta final, a gente precisa fazer outra visita técnica com os fornecedores. Mas o cliente de assessoria completa, ele não está muito querendo saber detalhes de... Não, ele quer que você resolva o problema dele. Entende? Então, claro, você tem que explicar para ele como funciona, mas você não precisa entrar de forma tão minuciosa, não. Tá? O cliente quer ser direcionado. Se ele está contratando uma assessoria completa, ele sabe que você é profissional e que você vai resolver o problema dele. Tá? E na parcial, você faz as indicações de todos os fornecedores com valores estimados, e os clientes que entram em contato, conduzem a negociação e fecham os contratos. E 45 dias antes, você faz o contrato pela execução. Exatamente, Thalita? Exatamente. Você pode contar melhor um pouco sobre isso, porque os noivos não sabem de verdade as diferenças. Você precisa saber qual é a sua diferença, porque pode ser que a forma como eu entrego uma assessoria completa é diferente da sua. Então, você precisa montar o seu processo. Como que é a sua assessoria completa? Como que é a sua assessoria parcial? Entendeu? Que aí lá na sua reunião de vendas, que inclusive eu vou ensinar na quinta-feira, eu vou falar sobre vendas, eu vou fazer uma masterclass sobre vendas. As inscrições foram encerradas na semana passada. E aí, você precisa saber a sua forma de entregar para que você consiga mostrar para o cliente a diferença, entende? Ana, você tira dúvidas para quem contrata a sua parcial? Não. Dentro da parcial, nem adianta me ligar. Mentira. Dentro da parcial, eu não fico respondendo nada, não. Claro, gente, que eu não vou deixar minha noiva surtada. Eu falo, olha, se você estiver com muita dúvida em relação a alguma coisa, me liga. Nem me chama pelo WhatsApp, não. Porque ligação é mais rápido que conversa. Como é que você encerra uma conversa pelo WhatsApp? É mais difícil do que você encerrar pelo celular. Então, tá com um problemão aí, me liga. Isso praticamente não acontece. Não me lembro de quando aconteceu. Entendeu? Mas a meu cliente sabe que assessoria parcial eu não fico respondendo, não. Não, Ana, me indica, por exemplo, os 3 fornecedores que você me indicou é Maria Andrade, maravilhosa, do Rio de Janeiro? Os 3 fornecedores que você me indicou não tem disponibilidade. Quem que você me indica? Claro, fale outra pessoa. Mas assim, Ana, o que você acha do meu vestido verde ou rosa? Ana, fulano não me responde minhas mensagens. Isso aí, eles já sabem, tá? Sobre assessoria parcial, você não faz o grupo com o casal antes? Só 45 dias. Exatamente, porque senão vira assessoria completa. O que você acha sobre fazer assessoria personalizada em vez de dividir em completa pessoal? Eu fiz por um tempo, mas eu não consegui dividir, porque eu não sei como que é a sua personalizada aí. Mas aqui, a minha personalizada era assim, ó. Você escolhe 3 serviços que você quer, que eu me envolva 100%. Nesses eu vou me envolver, nos outros você faz. Aí, por exemplo, o cliente escolhia decoração. Só que quando a gente estava tratando de decoração, automaticamente a gente tinha que falar de mesa de bolo, aí tinha que falar de doces, tinha que falar de forminha, aí tinha que falar de lucênica. Aí uma coisa puxa a outra. Quando eu percebi, a gente já estava dando assessoria completa. Aí eu tirei essa assessoria personalizada da minha empresa. Assessoria completa, preço maior, praticamente o dobro, tá? Como transparecer todo o processo e ajudar aos possíveis clientes entenda o diferencial entre cada formato de assessoria. Se a diferença da assessoria completa para a assessoria parcial está fechada na sua cabeça, Jonas, você responde isso para o seu cliente de forma clara. Nós precisamos buscar clareza do que a gente entrega. Eu e você precisamos saber
falar em poucas palavras, de forma assim, ó, objetiva, rápida, o que você faz e como você faz. Anota isso. Eu preciso saber falar de forma rápida, objetiva, o que eu faço e como eu faço. Se você não sabe falar o que você faz e como você faz, você também não vai conseguir falar para o seu cliente, consequentemente, ele não vai entender, vai gerar ruído na sua comunicação, vai gerar instabilidade na sua comunicação, e ele vai duvidar de você e ele não vai comprar de você. Ok? Por isso que processos são importantes para a consolidação da venda. Uma empresa que tem processos bem alinhados vende melhor, porque está tudo claro na cabeça do vendedor. Tá? Provavelmente, da sua assessoria parcial, deve ser o preço da minha completa. Eu sou da região eu sou a mais cara da minha região. E ainda não vejo vantagem em oferecer esses dois, ou pelo menos por enquanto. Aqui não funciona. Você vai entendendo, vai sentindo seu mercado, cada mercado é de um jeito, né? Vai sentindo que daqui a pouco as coisas acontecem para você, tá bom? Minha assessoria parcial é proporcionalmente mais cara que a completa, justamente para a cliente perceber que vale mais a pena contratar a completa, com certeza. Além de assessora, sou wedding design e acabo tendo que estar presente em absolutamente tudo. Não, mas você pode delegar e limitar o que você faz e o que você não faz, tá? Tudo depende da forma como você vai entregar isso. O Wilson falando, minha aluna querida, aula maravilhosa, saudade também, minha querida. Os processos todos você faz utilizando o Excel? Tem como fazer esses processos na plataforma? Gente, Word, você vai pegar lá, ó, um papel, você pode fazer numa agenda se você quiser. Como a minha empresa funciona? Ao chegar, fazer aquilo. Toda terça eu faço isso, toda quinta eu faço isso. Eu não acompanho meu cliente naquilo. Eu faço isso toda... a comunicação com o meu cliente é dessa forma. Escrever. Como que eu organizo meu casamento de assessoria completa? O cliente fechou o contrato, eu faço isso, faço aquilo, eu faço essa reunião, eu não faço aquela reunião, eu faço grupo, eu não faço grupo, entendeu? Assessoria parcial, do mesmo jeito. Como que vai ser? O que que tem de diferente? Principalmente é sobre isso, tá? Alinhar o que tem de diferente entre um ou outra. Não pode ser igual. Garanto que tudo foi ensinado aqui, tem dentro do curso. Ó, Ju falando, Ju é minha aluna querida. Me chama no WhatsApp que eu te passo mais informações do curso, tá? Quem quer saber. Vitória falando que tem um grupo, né? Com classe... Um grupo VIP para quem quer participar dos meus cursos. Já estamos finalizando a aula. Você faz quantos eventos por data? Um evento por data. Só um evento por dia. Fernanda falando, é o melhor curso, Ana entrega tudo, maravilhosa. Ana, assessoria completa, como funcionam os pagamentos dos fornecedores? Depende de cada fornecedor, mas você pode, aqui na minha cidade funciona assim, você paga de 10% a 30% de entrada e o restante até 30 dias antes do casamento. A Juliette falando que estará na Masterclass, maravilhosa. Estou na Masterclass. Eu evito passar o passo a passo, deixa eu ver mais aqui. Eu evito passar o passo a passo do processo para os clientes, porque passa uma impressão muito mecânica. Já fiz isso no passado, mas a expressão dos noivos mostrava que eles não importavam com as informações todas. Você tem que sentir o seu cliente. E como eu falei, o cliente precisa saber como você vai conduzir, mas ele não precisa ficar sabendo detalhadamente de tudo, não. Ele fica sem paciência. A Masterclass é no dia 26. Eu vou fazer o seguinte, tá? Acho que não tem perguntas mais, não. Esse curso Masterclass de quarta-feira tem mais vaga? É o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Eu já encerrei as inscrições na quinta-feira passada da Masterclass sobre vendas. Deixa eu só falar rapidamente aqui, porque o tempo estourou. A Mabel vai brigar comigo, né? 1h30 de aula já. Seguinte, as inscrições já encerraram. É uma Masterclass sobre o processo da venda. Não é assim, você vai me dar um script só para eu repetir no Instagram? Não. Eu quero que você entenda como funciona a venda do início ao fim do processo. Por que isso? Se você entende o processo, como a venda acontece na cabeça do cliente, você consegue adequar a sua narrativa para a necessidade de cada cliente. Porque cada cliente chega na sua empresa com um nível de consciência diferente sobre o que você faz. Tem gente que vai chegar na sua empresa que não sabe o que é assessoria completa, que não sabe que cerimonial do dia não funciona, que não sabe o que faz um cerimonialista assessor de casamento. Então, a narrativa, a forma como você vai explicar
o seu trabalho para esse cliente é diferente daquele cliente viajado, sabe? Que já fez tantas festas na vida, que sabe o que faz uma assessoria, um cerimonial. E aí, quando você não entende sobre processo de vendas, você não consegue fazer essa leitura e entender o seu cliente e adequar sua narrativa e manejar a sua comunicação. Então, você vai entender o que é processo de vendas, sabe? Como que a venda acontece? Por que que você tem que... Por que você tem que explicar, por exemplo, na reunião de vendas, o seu processo. O cliente precisa saber exatamente o que ele está contratando, sabe? Não pode ser assim do nada. Ele chega e compra. O cliente, principalmente o que é refinado, o que paga mais, ele não contrata assim do nada. Então, olha o que você vai aprender. Como manter seu funil de vendas sempre cheio, porque eu não posso falar de vendas sem falar como atrair clientes, né? Então, a gente fala sobre como gerar desejo. Você vai aprender como responder o cliente no WhatsApp e no direct, como criar um roteiro de reunião que converte. Então, às vezes, você sabe vender, você é bom no que você faz, mas aí você não conduz a sua reunião da forma mais assertiva e, consequentemente, não fecha. Você vai aprender na verdade, como e quando falar sobre preço e forma de pagamento, envio de proposta antes e depois da reunião, como evitar e quebrar objeções, como passar autoridade e profissionalismo, o que é follow-up, como fazer, como praticar uma escuta ativa e adaptar a sua narrativa ao perfil do cliente. Tudo isso é o que você vai aprender na Masterclass. Quem tiver interesse, eu vou reabrir as vagas, só para quem estiver aqui na assessoria VIP, tá? Então, vocês vão me chamar no privado, a aula é somente R$ 147. E você pode pagar, inclusive, em até, acho que 12 vezes pela Hotmart, tá? Lá no cartão de crédito. Cartão de crédito, 2 cartões. Então, quem quiser, eu preciso que vocês me chamem ainda hoje no WhatsApp, por favor, tá? Porque aí eu vou reabrir a vaga para você se inscrever e estar comigo na Masterclass. Você vai ter acesso, inclusive, ao PDF, tá? Ao PDF da aula e acesso à gravação da aula por um ano. Então, você vai poder rever a aula quantas vezes você quiser. Esteja ao vivo que você vai poder tirar dúvidas comigo no final da aula. Ok? A aula vai ser no dia 26/4, próxima quarta-feira. E eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, 38 998 20 7876. E o meu arroba é o Conclasse Assessoria. Muito obrigada. Eu espero que tenha sido especial para vocês. Acabei fazendo meu merchan no final da aula, Amabile, mas processos não são assim instaurados do dia para a noite, mas espero que tenha dado um insight, um start aí para vocês começarem a fomentar isso e continuarem a ganhar dinheiro, tá, gente? Nós não temos só que realizar o sonho do outro, não. A gente tem que ser muito bem pago pelo que a gente faz. E os processos são o primeiro caminho para a gente estruturar uma empresa. Exatamente. É necessário realizar os nossos sonhos também, né, Ana? Com certeza, com certeza. Que aulão incrível, sensacional. De fato, processos aí faz uma diferença absurda em qualquer empresa. Muito, muito obrigada por esse conteúdo incrível. Eu tenho certeza que as pessoas que saírem daqui hoje com essa mentalidade de implementar processos, com certeza ali na frente vão vir com um feedback muito positivo para você. E eu faço questão também de saber esse feedback de todos vocês. E quanto ao merchan, fica super tranquilo. Eu quero mais é que todo mundo possa agregar cada vez mais conteúdo e fazer com que suas empresas evoluam cada vez mais, né? Então, muitíssimo obrigada, Ana. Muito obrigada a todos que estão aqui também, que ficaram até o final. Mas antes de a gente encerrar esse aulão, vamos fazer aquele vídeo de encerramento aí para a gente postar no Instagram da Assessoria VIP. Então, convido a todos vocês aí a abrirem a câmera, se possível. Se quiserem aí junto comigo também gravar a tela, usando ali o nosso filtro que eu comentei no início, perfeito. Mas eu vou gravar e aí eu vou pedir para todo mundo ir dando um tchauzinho enquanto eu passo aqui por todos os rostinhos, combinado? Perfeito, também vou gravar. Bora lá então. Deixa eu ver aqui se a galera está abrindo para eu poder ir passando. Vamos lá, gente. Vamos lá, abrindo a câmera aí. Todo mundo lindo, maravilhoso nesse vídeo. Bora. Não vai dar, não tem problema, Aline. Fica tranquila. Mas vamos lá então, galera. Na parte de cima tem o views, dá para colocar em galeria.
Vamos lá, vamos lá. Bom, vou passar aqui então. O aulão recheado, cheio de participantes incríveis. Muito obrigada, foi sensacional. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Foi um prazer imenso te receber aqui em mais um aulão da Assessoria VIP. Sucesso para todos vocês e espero todos no nosso próximo aulão aí. Muito obrigada. Um beijo grande para todos. Obrigada, espero vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.